Bom dia, irei apresentar um trabalho cujo tema é Urbanização no Brasil. A discente é Nicole Queiroz, número 29, o docente é o Evandro, a matéria é Geografia. Urbanização. O processo de urbanização no Brasil teve início no século XX, a partir do processo de industrialização, que funcionou como um dos principais fatores para o descolamento da população da área rural em direção à área urbana. Até 1950, o Brasil era um país de população predominantemente rural. As principais atividades econômicas estavam associadas à exportação de produtos agrícolas, dentre eles o café. A partir do início do processo industrial em 1930, começou a se criar no país condições específicas para o aumento do êxodo rural. E como podemos ver nessa imagem, que é uma charge, como era antigamente a ser hoje. E como a urbanização mudou, no qual veio transformando as zonas rurais em centros urbanos. Em 1940, apenas 31% da população brasileira vivia em cidades. Foi a partir de 1950 que o processo de urbanização se intensificou, pois com a industrialização promovida por Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, houve a formação de um mercado interno integrado que atraiu milhares de pessoas para o sudoeste do país, região que possui a maior infraestrutura e, consequentemente, concentrava o maior número de indústrias. A partir de 1970, mais da metade dos brasileiros já se encontrava em áreas urbanas, cuja oferta de emprego e de serviços, como saúde, educação e transporte, era maiores. Em 60 anos, a população rural aumentou cerca de 12%, enquanto que a população urbana passou de 13 milhões de habitantes para 138 milhões, um aumento de mais de 1000%. Como vocês podem ver na imagem, é a taxa de urbanização brasileira. Em 1940, a população urbana estava de 31% e a rural de 69%. Em 1950, a população urbana está de 36% e a rural 64%. Em 1960, a população urbana está de 45% e a rural de 55%. Em 1970, a população urbana está de 56% e a rural de 44%. Em 1980, a população urbana está de 66% e a rural de 34%. Em 1991, a população urbana está de 74% e a rural de 26%. Em 2000, a população urbana está de 81% e a rural de 19%. Em 2010, a população urbana está de 84% e a rural de 16%. Como vocês podem ver, ao longo dos anos, a população urbana foi crescendo. Então, isso significa que a maioria das pessoas foram ocupando a cidade. Desigualdade. Então, podemos ver que do lado esquerdo temos favela e do lado direito temos condomínio. Então, isso é uma desigualdade, causa desigualdade social. A desigualdade social, ela é economias e dificuldades de determinadas regiões e que se insere a economia nacional. A região sudoeste, por concentrar a maior parte das indústrias do país, foi a que se recebeu grandes fluxos migratórios vindos da área rural, principalmente da região nordeste. Então, podemos ver na imagem que está se referindo que as pessoas do Nordeste migraram para o Sudoeste. Na região Centro-Oeste, o processo de urbanização teve como principal fator a construção de Brasília, em 1960, que atraiu milhares de trabalhadores, a maior parte deles vindo das regiões Norte e Nordeste. Nessa foto aqui mostra uma pessoa indo em direção àquele lugar, que é Brasília, que é a nova capital do Brasil, que seria a nova capital do Brasil. A urbanização na região sul foi lenta até a década de 1970, em razão de suas características econômicas de predomínio da propriedade familiar e da policultura, pois o número
reduzido de trabalhadores rurais acabavam migrando para suas áreas urbanas. A região Nordeste é a que apresenta hoje a menor taxa de urbanização no Brasil. Até a década de 60, a região Norte era a segunda mais urbanizada do país, porém a concentração da economia do país no Sudeste e o fluxo de imigrantes dessa para outras regiões fez que o crescimento relativo da população urbana regional diminuísse. Como vocês podem ver nessa imagem, é a taxa de urbanização das regiões brasileiras. Então, vocês podem ver aí as regiões, os anos e como ela foi crescendo, como ela foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Mas a maioria foi crescendo ao longo dos anos. Mas urbanos. O rápido e o desordenado processo de urbanização ocorrido no Brasil irá trazer uma série de consequências, e em sua maior parte negativas. A falta de planejamento urbano e da política econômica menos concentradora irá contribuir para a economia dos seguintes problemas: favelização. Ocupações irregulares nas principais capitais brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo, serão fruto do grande fluxo migratório em direção às áreas de maior oferta e emprego do país. Então, como vocês podem ver na imagem, está mostrando a favela, que é tipo, eles não têm planejamento, aí eles constroem um em cima do outro. Então, isso causa problemas urbanos. Violência urbana. Mesmo com o crescimento industrial do país e com a grande oferta de emprego nas cidades do Sudoeste, não havia oportunidade de emprego o bastante para o grande fluxo populacional que havia se deslocado em um curto espaço de tempo. Então, como vocês podem ver aí na imagem, são pessoas na rua tumultuando, brigando no caso. Poluição. O grande número de indústrias, automóveis e de habitantes vai impactar o aumento das emissões de gases poluentes, assim como a contaminação dos lençóis freáticos e dos rios dos principais centros urbanos. Como vocês podem ver na imagem, uma rodovia e os carros passando. Com a fumaça que ele solta, polui os lençóis freáticos e isso causa poluição. Enchentes. A impermeabilização do solo pelo asfaltamento e edificações, associado ao desmatamento e ao lixo industrial e residencial, fazem com que os problemas das enchentes seja algo comum nas grandes cidades brasileiras. Como vocês podem ver na imagem ao lado, é enchente, chuva, e com isso vem lixo de rios, de esgoto, e isso causa também a poluição e isso prejudica a cidade.